um só eterno, sobre a minha cabeça e sobre a cabeça de cada homem e cada mulher do seu marido. É muito importante sempre considerarmos dos fundamentos de razão. O fundamento de razão é o único fundamento que o homem tem posse para bem julgar ou para se dispor a se prostrar diante da servidão, da escravidão, dos vícios e da corrupção dos seus juízos. Um homem corrompido em seus juízos, ele não tem mais poder de bem julgar. Ou seja, se um pai de família que fosse, tivesse por qualquer razão, num acidente ou que fosse, de perder a sua capacidade de bem julgar, ou seja, a sua razão, claro que não poderia mais ficar como sendo aquele que vai tutelar a sua própria casa, alguém que tem que tomar o lugar dele. Então compreendamos que todo o pensar que vai conduzir a ideia de ter uma organização que possa de fato conduzir uma nação, uma cabeça bem qualificada, que direcione um projeto como um homem chamado Tarcísio, e tudo que possamos pensar de bom juízo, sempre será sustentado dentro da dimensão dos fundamentos de razão que nós realmente recebemos na busca de maior compreensão e entendimento. Se eu busquei mais entendimento, eu tenho mais capacitação de poder de julgar melhor que um neto meu, que um filho meu, é uma evidência. E ainda vem a questão de somar a essa capacitação o fato de que tenho um amor íntimo, familiar, de família, em que me dá uma dimensão maior, mais legítima de assim proceder. São separados da ideia de legitimidade. E essa legitimidade está ligada ao fundamento de razão em caráter eterno. Tudo que eu possa proceder está realmente por razões do dolo. Eu estarei fazendo por outros motivos e vou realmente negar a verdade e negar o bom juízo e negar a justa justiça. Ora, se vamos compreender assim, entendamos o que faz de fato um juiz supremo não é propriamente o seu crachá, que pode receber aos 39 para 40 anos, como ocorreu com Toffoli e outros. E depois vão ter como que ideia de uma... É vitalício naquela capacitação. Isso não tem sentido. É uma coisa tão anormal, de um pensar justo, que não dá para compreender, porque assim se faz e assim está feito. Claro que na compreensão e entendimento sabemos, é porque sempre julgarão fazê-lo para que haja um grupo que tenha o poder de dominar, através deles, instituídos de crachá, para sobrepor a toda uma nação. É uma evidência que isso tudo é dolo, é fraude, é mentira. E dessa fraude, tudo se realizar é fraudulento. Isso é simples de compreender. Ouçam todos os sábios que ocorreram em todos os lugares do mundo, China, Oriente, onde for. Jesus Cristo, filósofos gregos, todos confirmarão o que eu vos digo. Então, eu tenho essa confirmação que eu chamo de o caráter eterno, que é o homem dá esse fundamento da razão. Assim, toda a estrutura do pensar idealizado, a partir, por exemplo, de um Maia naquela ocasião, com interesses enormes, Renés, todos eles são tão contaminados de falsas intenções que nunca exercerão de fato o papel que lhe foi destinado, ou pelo menos a população da nação esperava realmente a respeito deles. Se tornarão por raposas no galinheiro, todos sem exceção. Não adianta querer nominações desse que ele é melhor. Então, vejamos, vamos ficar só nesse quadro. Ora, houve um tempo que se disse, aquele cidadão que agora tem crimes ou determinadas condições dificultosas na justiça, já de si próprio, por si mesmos,
já está declarado a incapacidade, a impotência, e então não poderão se concorrer a um cargo público. E, particularmente, quando ficarão por cabeça de legisladores, de juízes e de presidente. Vocês concordam? Isso não vale mais. Mas, mesmo assim, considerando, veja que, embora exista ainda a lei, eles já rasgaram a lei, já jogaram fora. Se for procurar, está suja ali na privada de todos eles. Assim o fazem com tudo. A Constituição não adianta nada. Pois se bastou um item só desses para corromper, tudo vai ser corrompido. Já admitiram estar liberados para fazer o que quiserem. É quando, de fato, a consciência desses tais juízes não mais trata para si de notar que eles não podem se dispor a julgar algo que estão em interesse maior ou estão protegidos naquela decisão. Então, fazem para si mesmos e por aqueles que o colocaram lá, e eles ficam por advogados desses, devogam aqueles e a si próprios. Vejam só, se eu falo a respeito dessa condição de alguém ter uma folha que não é boa na justiça, e o Lula é uma expressão extrema, uma expressão tão grave quanto a dele. Quando julgaram a Dilma e a tornam fora da Constituição, ainda que poderia eleger-se, veja, ao Lula não houve nem essa consideração. O próprio Fachin já resolveu, está tudo resolvido. Lá foi um Senado para decidir, ali não. Fez e pronto. Eu pergunto, isso é loucura ou é má fé? Ou é ignorância? Não tem outra alternativa. Ou esse ou aquele é ignorante, ou ele é má fé, é um corrupto, ou ele está fora de capacitação de juízo. Aí entramos na ideia, fundamento de razão. Mas eu pergunto, quando assim tratamos, estamos tratando de um elegível, um possível elegível ou não elegível, como é que pode alguém sair da cadeia para votar? Tem sentido? Tem? Que lei é essa? Impede aí aquele de participar, como queriam fazer com o Daniel, mas o criminoso pode. Ou o menino pode. O menino de arma em punho lá, e o Lula se exaltando que entrava livremente lá dentro, votou. Não há impedimento. Veja, a incoerência a tal grau, você denota que não há mais nada dentro daquilo que chamamos de os legisladores que estavam, agora está vendo a mudança, e desses juízes que já estão lá por cabeça, não podem mais ficar lá. Eles estão multuando a nação. Quando querem dizer que uma coisinha, ou alguém expressar, de fato, a maldade, a má-fé, a ignorância, ou o que seja, vão dizer que só estão tumultuando a democracia que é só deles. Quero reafirmar, não tem forma de retorno. Não tem forma de retorno. Nós diríamos, chega, largue ou vamos agir. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Mas, ainda pensar de querer o seu radar, se imaginar ainda ter condições de dirigir o que a escola tem que ensinar, claro que o ensino natural de todo propósito de mão de obra vai colher a matemática, a física, a química, isso, aquilo, mas caráter não. Caráter é justa justiça. E quem não tem a ofertar, o que tem a dar? Vai corromper para que a sua justiça se justifique nele. Essa é lei, não é uma questão de escolha. Se soubesse das leis que regem, me compreenderiam. Esse é o ponto. Retornando, não há retorno. Aqui basta.